Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer tê-lo e tê-la conosco em mais uma prosa educativa. Eu sou o professor Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, e estamos aqui na TV Evangelizar e no Instituto Casagrande nesse programa semanal em que nós debatemos, discutimos e conversamos sobre assuntos pertinentes de educação. Educar uma criança, educar um jovem, um adolescente, se educar, enfim. Essa prosa é sobre ser feliz, essa prosa é sobre ser melhor, essa prosa é sobre como que a gente se educa, porque afinal de contas a gente nunca para de se educar. E a gente sempre traz um convidado especial e um tema especial. E hoje o tema escolhido foi o seguinte: eu quero ser normal. O que é ser normal nos dias de hoje? O que não é normal? Vamos bater um papo com uma psicopedagoga, com uma pesquisadora do GAI, com uma grande palestrante, uma grande educadora aqui no Brasil, que viaja por esse Brasil todo, falando sobre inclusão, falando sobre esta questão da normalidade ou pseudonormalidade. Eu tenho aqui minha grande amiga Isabel Parolin. Prazer e bem-vinda, Isabel. É um prazer estar aqui, um prazer imenso. Então, a Isabel, como eu falei, já é uma amiga, sempre está aqui no Instituto Casagrande, participando dos nossos eventos, seminários, e nós estávamos devendo essa conversa aqui, porque comigo ela não tinha participado, a gente se encontra em muitos eventos, muitos aeroportos, e aí, Isabel, eu começo a questionar você, porque afinal de contas, eu como professor, muitas vezes eu vi alunos tristes. Eu me senti muitas vezes triste, vi colegas tristes porque não eram normais, porque não eram considerados dentro de um padrão estabelecido pela sociedade de ser normal. E você quer fazer uma pergunta: o que é ser normal hoje, Isabel? Mas que perguntinha boa, até porque, Renato, e vocês todos que estão aí vão pensar nisso também, não é só ficar triste, tem pessoas que sofrem bullying porque não são normais. Então, a partir de agora, eu vou tratar o normal assim, entre aspas. E vou começar contando uma história minha, Renato. A minha mãe conta que eu nasci grande. Então, eu nasci grande, eu tenho cabelo crespo, eu sou grande. Ou seja, nós vivemos num mundo em que existem normas de beleza, normas de corpo. Os corpos têm que ser magros, sarados, os homens com tanquinho, as mulheres todas delineadas, o cabelo tem que ser liso, enfim. E nisso... Isso que num tempo que a pele tinha que ser branca ainda, né? A pele tinha que ser branca, e com isso vai nascendo o conceito de normalidade e o preconceito em relação ao ser ou não ser normal. Então, veja, nós estamos numa sociedade que busca ainda muito essa normalidade. Só que essa normalidade, dita normalidade, ela não existe. Ela é uma roupa justa que não serve em ninguém. Porque uma pessoa, para se sentir dentro de um padrão que a sociedade exige, ela se medica um monte, ela se maltrata um monte, ela abandona-se como ser humano, desver-se como ser humano, para atender uma coisa externa. E isso está desde a sociedade, as mulheres sofrem muito isso, mas os homens também. E as crianças, sobretudo, na coisa de o que é um bom aluno, né, o que é um bom filho, o que é, enfim, um bom marido, uma boa esposa. Isso vai criando padrões que muitas vezes ficam insuportáveis. Olha, você sabe que nós vivemos hoje numa sociedade dita sociedade medicada. Uma sociedade que é normal, se você levantar, se você estiver numa festa, estiver num lugar e perguntar assim, quem aqui não toma remédio? Ou para depressão, ou para ansiedade, ou para dormir, ou para pressão alta, ou para diabetes, você vai ver que se você não toma, você vai ser anormal. Porque algumas coisas que se tornam normais... E esses medicamentos as pessoas buscam e vão tomar para estar dentro desse padrão de normalidade? Esse padrão, por quê? Porque o nosso estilo de vida, Renata, é um estilo de vida que não comporta nossas individualidades, não comporta nossas sensibilidades, não comporta... E por que comportavam, então, antes? Vamos entender, porque
Você que está aí, provavelmente, às vezes pensando na sua infância, na sua juventude, e às vezes tem gente que diz assim, saudade daquele tempo em que todo mundo era normal. Eu já ouvi isso. Porque considerando que essa pseudonormalidade de hoje, ou anormalidade para alguns, é uma coisa que não faz bem para a sociedade. Então, sentem saudade de uma época em que as pessoas estavam enquadradas. Por que então era normal no passado e não é normal hoje? Porque no passado, quem sente saudades dessa pseudo-normalidade são as pessoas que conseguiam manter um padrão, mas que são aquelas que hoje estão com pressão alta, que hoje estão com E que às vezes eram diabetes, infelizes, e mães muito infelizes, extremamente casais infelizes, uma certa hipocrisia que a gente lembra, por exemplo, de mulheres que ficavam em casa sabendo que o esposo tinha relações extraconjugais, muitas vezes com mulheres, fazendo programas, essas coisas, e que a mulher aceitava aquilo com uma normalidade, porque era um padrão, e resultado, quando chegou a uma idade mais avançada, chegou-se com depressão, chegou-se com pressão alta, chegou-se com Então, insônia. esse é o resultado. Nós estamos hoje, e Renato, e vocês sabem também, porque vocês convivem, isso é um dado social. O número de pessoas medicadas e de crianças. Eu escrevi sobre isso recentemente, fiz uma publicação sobre isso, no livro da Uniprosa, inclusive. Tenho trabalhado com isso, porque eu trabalho com crianças. Muitas crianças medicadas porque elas são sapecas, porque elas não obedecem, porque elas não correspondem ao padrão de obediência. Só que nós temos também um grupo de pessoas altamente distraídas, comprometidas primordialmente com o seu trabalho, né? Então, assim, e que não dão esses padrões para as crianças, padrões que eu digo de comportamento para aquela família, para os valores daquela família. Então, o que aconteceu? Aconteceu que começamos a questionar esses padrões de normalidades. Eu adoro Caetano cantando "De perto ninguém é normal", né? Aquilo é muito lindo, adoro aquilo. E ao mesmo tempo, essas mudanças vão fazendo com que as pessoas comecem a refletir. Uma das coisas bem interessantes, as mulheres ganharem menos, terem os mesmos terem os mesmos compromissos de trabalho, às vezes até o mesmo cargo e ganharem menos. Por exemplo, hoje é uma coisa que já não se admite. As pessoas... Não se exemplo, admite, mas acontece. mas ainda Continua acontece, acontecendo. mas né? é que daí já tem mais instrumentos sociais, já tem mais vozes. A grande questão da gente conseguir se libertar desse normal, meus amores, a gente precisa se libertar desse normal, a gente tem que vir para o que é adequado para a sua família, para os valores que a sua família acredita e quer. Né? Então, assim, os cabelos podem ser crespos e grandes, as peles pretas, as peles de todas as cores podem brilhar em qualquer lugar. Com ou sem cabelo, Com ou né? sem cabelo, as gordas e as magras, e as altas e as baixas. Temos instrumentos sociais para garantir isso. Não significa temos que ainda uma sociedade madura para viver isso. Então, ainda a gente se assusta quando vê um casal de mãos dadas, de 2 meninos, 2 meninas. A gente ainda se assusta. Por exemplo, reclama. eu vou dar um exemplo quando falo de 2 meninos. O pessoal até considera aceito, mas não quero na minha frente. Por exemplo, aceito, mas não quero ver 2 homens ou 2 mulheres se beijando. Aceito, mas isso tem que ser em 4 paredes. É um preconceito. É um preconceito, porque uma coisa é assim, ó, coisas muito diferentes é eu respeitar o outro, tá? Desde que essa pessoa, é claro, outro dia me perguntava, tem que respeitar o ladrão que me agride? Não, isso é diferente, ele não, é uma troca de respeito, tá? Desde que você tem que respeitar a opção de vida, ou A orientação. a orientação ou a constituição desse outro. Que veio desde a constituição física, emocional, a personalidade. Ela tem um aspecto social, ela tem um aspecto psicológico, cultural. Ela tem um aspecto cultural, ela tem um aspecto orgânico, constitutivo. Então
eu respeito essa outra pessoa. Não quer dizer que eu queira fazer aquilo, queira viver daquele modo. O que as pessoas ainda não entenderam, e eu acho que isso é uma coisa interessante da gente discutir também nesse tema, Renato, é que as pessoas elas têm uma tendência a construírem coletivos a partir de uma ideia que não vem deles. Então, não vou nem usar o termo coletivo, porque o termo coletivo é mais abrangente. Eu vou dizer assim, pessoas que, por exemplo, que seguem ideias que não são as suas. Então, seguem o seu youtuber, seguem os seus preceitos lá, que não são ou que não cabe para si. E elas não se questionam nessa hora, isso cabe para mim? Isso é bom para mim, para minha família, para o meu filho? Eu vou contar uma história para vocês interessante, que ela tem a ver com escola, inclusão na escola, e tem a ver com preconceito. E é um preconceito estrutural mesmo. Uma menina, aluna de uma escola, um cabelo grande, uma menina de pele bem morena, quase preta, e de um cabelo bem grande, e que a mãe dela chegou a cortar o cabelo bem curtinho, ela se sentiu menino, ela ficou triste. O cabelo dela ficou horrível, segundo ela, cortado pequeno. Voltou a crescer, a mãe, por causa de pedido da escola, vários pedidos da escola, eu vou desmontar esse microfone, né? Aí você não está muito normal nesse podcast, hein? E aí a mãe dela fez aquelas tranças, que são lindas, maravilhosas na menina de 9 anos, mas ela teve muita dor de cabeça, muita enxaqueca. E aí a professora pediu para ela colocar um chapéu, então, um boné no cabelo, porque ela atrapalhava os outros e ela precisava sentar na primeira fila, tá? Porque ela tinha dificuldades com a aprendizagem. E ela disse que o chapéu não cabia na cabeça, não para na cabeça, porque o cabelo dela expulsa o chapéu. E aí a professora ficou irritadíssima com ela, um dia que ela estava com o cabelo solto, e mandou um recado para a família pedindo que ou fizessem a trança, ou colocassem o chapéu, ou cortassem o cabelo dela, que são 3 coisas que ela não tinha condições de fazer. Claro que essa professora era branca. A menina, que se sentiu agredida, e ela está acostumada a viver o preconceito, porque a gente que é branco não vive isso, tá? Não vive isso. Ela chegou e disse para a professora, eu estou com o boné aqui, então a senhora coloque o boné no meu cabelo, para a senhora ver se para. E a professora ficou irritada, achou que ela estava afrontando o que efetivamente, possivelmente, ela o fez, por estar em estado, e daí entra uma coisa bem da psicologia, estado de sobrevivência. Você, para sobreviver, quando você se sente ameaçado, Renato, ou você foge, ou você paralisa, ou você ataca. Certo? O que a menina fez? Possivelmente ela atacou. Então, possivelmente a professora se sentiu agredida. Isso, se sentiu agredida, sem compreender o que estava acontecendo ali. E a menina, daí a professora disse, você está sendo malcriada, vai, sai da sala. Quando sai da sala, ela disse assim, ela olhou para o colega que senta no lado dela, que é um menino que também tem dificuldade e é mais alto que ela. Ela disse assim, você quer que eu enfie esse boné que não cabe no meu cabelo, mas você não manda ele cortar a cabeça dele fora. Porque ele não tem como enfiar um boné para ficar mais baixo. 9 anos, você pensa em que estado, para essa menina dar essa resposta e fazer essa análise, pense o quanto ela já viveu de preconceito e o quanto ela estava agredida naquela hora. E a professora ficou muito brava. E aí o que aconteceu? Quando foi para a coordenadora com uma temperatura emocional mais baixa, né, não estava naquela contenda ali da sala de aula, a professora observou que existia ali uma falta de compreensão da professora sobre a situação que aquela menina estava. As 3 coisas ela não podia corresponder. Mas, Renato, e não sei você que está aí nos ouvindo, acompanhando a nossa conversa, eu nunca imaginei que um cabelo crespo, eu tenho cabelo crespo, vocês estão vendo, mas o meu cabelo eu consigo pôr um chapéu. Quando a menina me contou que ela não conseguia colocar um chapéu, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você entende, Renato? Onde é que está a base do preconceito? E são coisas pequenas, né? Veja bem que não é uma coisa, por exemplo, um problema maior que exige aquilo. Simplesmente às vezes um cuidado pequeno que o professor tem que ter e uma observação maior, né? Isso, e eu vi.
a menina estava comunicando, essas 3 coisas eu não dou conta. É tão fácil, Renato, pôr uma criança de um lado, outra criança do outro, os 2 grandões, né? De um lado, outro do outro. Ou ouvir. Eu, por exemplo, nunca imaginei isso. Nunca imaginei que não, que o cabelo não. E todas as vezes que eu conto essa história, desde que eu soube dela, e que tem alguém que está nessa situação, que tem um cabelo parecido, elas dizem: é verdade, Isabel, o boné vai saindo para fora, porque o cabelo faz esse movimento. Então, o que é ser normal? Não existe normalidade. Existe um padrão familiar, existe um padrão moral, que é social, existe uma questão ética, que é individual, existe um padrão de valores, que é familiar, existe um padrão de princípios filosóficos, que é da escola. E isso nós temos que integrar e fazer uma composição para cada pessoa. Então, a escola tem lá a sua proposta e tem as pessoas que estão lá que também trazem consigo seus valores, suas crenças, seus medos, suas dificuldades, suas peculiaridades. E é tão difícil isso acontecer, não porque nós não tenhamos ciência, né? E aí eu falo como uma pessoa que trabalha com inclusão, eu tenho participado de vários coletivos na questão do racismo estrutural, na questão da mulher no mercado de trabalho, na questão de redes de cuidados, para vários segmentos sociais. E eu digo para você assim, Renato, o que falta não é ciência, o que falta não é conhecimento, o que falta não são conceitos, o que falta é nós nos colocarmos dispostos a. Eu sempre digo uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu acho super importante. Renato, nós só podemos reconhecer a humanidade do outro quando eu me reconheço como humano. Mas esse ser humanizado, porque nós nascemos humanos, todos nós nascemos homídeos, nos fazemos humanos a partir de um processo chamado educação, né? É a educação que nos leva a sermos seres humanos. Então, quanto mais eu me desconecto de mim, e daí tem a ver com a sociedade que nós estamos. Então, assim, quanto mais eu desconecto de mim, porque eu quero cumprir padrões que são externos a mim, mais dificuldade eu tenho de acionar, por exemplo, as minhas dificuldades, os meus medos, para entender a dificuldade, o medo, a ansiedade do outro. Então, desconectada de mim, eu não consigo me conectar com o outro, só consigo me conectar com alguém, meus amores. Isso é uma coisa tão importante da gente entender quando eu me conecto comigo. Deixa eu entender, te interrompendo um pouquinho aqui, Isabel. O pai e a mãe, você que está aí nos assistindo, muitas vezes, o que você quer, e todo mundo quer, um pai e uma mãe querem um filho feliz. E às vezes eles prefeririam que esse filho fosse dentro desse padrão mais normal para não sofrer. Então, se não tivesse o cabelo crespo, seria mais feliz. Se tivesse um comportamento mais adequado, seria mais feliz. Se tivesse uma orientação sexual dentro da considerada normalidade, seria mais feliz. Não passa por isso também dos pais, às vezes, forçarem uma situação para que o filho ou a filha tivessem menos problemas com preconceito, com tipo de forçação de ajustes no comportamento dessas crianças quando se tornarem adultos? Sim, justamente por isso. Renato, tem uma coisa aqui, e vocês todos agora me acompanhem, que vocês vão chegar a essa conclusão. E você falou uma coisa muito interessante. Os pais querem que seus filhos sejam felizes, tá? Agora eu vou perguntar para vocês, Renato, como é que você entrega isso? Porque se você dissesse, o meu pai, por exemplo, dizia assim para mim, eu decepcionei meu pai porque eu não fiz o que ele esperava. Eu também, né? Inclusive até começar pela profissão. Meu pai sonhou para mim ser administrador e eu decidi ser professor. E ser professor foi uma decepção enorme para o meu pai, para o meu tio, até para a minha família, com exceção para minha mãe, que era professora. Minha mãe que eu ouvisse meu coração, ou meu pai queria que eu ouvisse a razão, e a razão estava nele. Tá, porque ele tinha um padrão. O meu filho homem tinha que ser assim, essa, tal. E que ia ter um ganho X, e não vou dizer que ele não pensava no meu futuro, porque ele achava o seguinte, que eu, como administrador, e tocando o negócio dele, eu seria mais feliz do que como professor. Isso. Então, agora, essa coisa do feliz.
acompanha aí o raciocínio que vocês vão ver que é aqui que está a confusão toda. O meu pai queria que eu fosse advogada, porque ele dizia que eu tinha fluência verbal, gostava de escrever e tal, que eu devia fazer advocacia. Teu E irmão eu, fez. não, eu quis ser professora, eu fiz pedagogia, eu escolhi fazer pedagogia. Então, eu o decepcionei, porém, ele me ajudou a fazer a faculdade e tal. Então, ele queria que eu fizesse um curso superior, ele sonhou isso para mim, e ele me entregou, ele pôde entregar isso. Você pode entregar isso. Se você disser que você quer um filho que faça isso, aquilo, você consegue entregar, porque você consegue. Agora, e ser feliz? Como é que se entrega isso? Porque ser feliz, meus queridos, primeiro que o conceito de felicidade, há vários conceitos de várias linhas aí. Mas me parece, eu pelo menos entendo que felicidade é uma maturidade. No momento E é uma em harmonia que com você, e você com você, você com o outro, você com o mundo, né? Isso. Então, eu posso te afirmar, Renato, eu estou aqui com você, que eu já conheço há tantos anos, fazendo uma coisa que eu gosto, que eu sei que você gosta, eu conheço tua história. Eu posso afirmar com tranquilidade que nesse momento eu sou feliz, tá? Mas ninguém pode entregar isso para mim. Ninguém, Renato. Como que alguém vai entregar isso para um filho? Mas você trabalhou para ir, puxando essa questão da felicidade e do ser normal, você acabou de citar o exemplo que você, teu pai, você até falava nos bastidores, você achava não sei se é o termo desajustada, o que você citou no início Muito ali? Muito agitada e muito. agitada, num padrão. Ele queria. Um padrão O padrão feminino. feminino, em que você brincava assim, com os meninos. Como que você chegou à maturidade para ser feliz? Você teve essa consciência, você teve ajuda? Porque acho que tem um pai e uma mãe que ficam perdidos aqui. O que eu faço? Eu quero meu filho feliz, mas a sua conduta não está dentro daquilo que os outros consideram normal. Eu acho que ele vai sofrer muito. Vai sofrer bullying, ele vai sofrer preconceito, ele vai não vai sofrer bem na escola. discriminação. Quando ficar adulto, talvez, a preocupação, será que ele vai se sentir ignorado, ausente, fora daquele padrão da normalidade? Sim, porque o que foi acontecendo é que na minha vida os meus pais foram se ajustando, eles foram percebendo que não adiantava ir contra A sua natureza. a minha natureza, meu jeito de ser. E eles foram ajustando aquilo que era possível. E o resto eu fiz de trabalho, né? Foi um trabalho pessoal, que todas as crianças fazem. Então, você que está conosco aqui, que está nos acompanhando, o que eu faço então? O meu filho, por exemplo, não aprende na escola ou tal. Nós tem que observar isso, assim, por que ele não aprende? Ele tem rotina em casa? Ele tem um modelo de... Porque, Renato, muita gente quer que seus filhos leiam, mas eles não leem. Muitos filhos querem que seus filhos sejam atentos, mas eles não são. Não dão atenção em casa. Eles falam da ética, mas eu vou dar só um exemplo para não interromper. Fala da ética, mas às vezes liga um cobrador lá e ele diz, dica, não estou. Ou seja, mas quer que o filho tenha um comportamento de honestidade. Isso. Eles querem viver valores, valores esses que eles não conseguem viver. Então, é muito difícil para uma criança compreender essa sociedade ou a família. Atender a expectativa do pai. Atender a expectativa do pai e da mãe. E tem uma coisa muito importante, meus queridos, todo mundo que tem criança, que você percebe que essa criança está apresentando alguns sintomas, tá? O sintoma é, Renato, um pedido de ajuda, tá? Quando a criança começa a gaguejar, começa a comer demais, começa a não dormir direito, a fazer xixi, as menores na calça, ou começa a ficar quieto demais, ou no quarto demais, ou tirando notas baixas, né? Esse é o sintoma. A família tem que pensar assim, nós estamos vivendo dentro de casa a questão da hierarquia, porque agora eu vou juntar hierarquia com felicidade e normalidade. Muitos pais, em nome de entregar para os seus filhos essa coisa da felicidade, eles abrem mão de valores que eles não podiam ter aberto. Entendeu? Então, há valores familiares que não se pode abrir, por exemplo, o filho desrespeitar a mãe e o pai, o filho não respeitar seus avós, os seus antepassados, né? Ou não terem momentos em família,
Enfim, que isso são coisas, Renato, que mesmo a tecnologia, nós todos somos todos aqui com os nossos equipamentos, nós vivemos no mundo da tecnologia, mas tem coisas que não caem de moda. Então, muitos pais vão abrindo mão desse lugar de pais como de Da sua autoridade, autoridade, de né? Sem ser autoritarismo, conhecimento, mas a autoridade, a liderança, né? a liderança. Muitos pais familiares não entregam qualidade de pertencimento. Ao quanto você está. Tá, eu sei que o mundo hoje é corrido, tá? Porém, quando você está em casa, você dá qualidade de atenção, você diz para o seu filho, ok, meu filho, mas é isso é você, ok, vamos ver como é que eu posso te ajudar, o que está acontecendo com você. No consultório, a gente tem uma prática que eu acho muito, muito forte. Eu sempre digo para a criança assim: eu estou te vendo e está tudo bem ser como você é. Ai, que lindo. Que lindo, Isabel, porque isso mostra uma aceitação. Mas nem todos os pais e todas as mães, infelizmente, veem isso como normal. Isabel, eu sei, nosso papo está maravilhoso, mas a gente está chegando ao fim de mais um programa aqui, a Prosa Educativa. Só que tem uma novidade, né? Para quem está pela primeira vez chegando aqui assim, a gente continua esse papo lá no canal do YouTube do Instituto Casagrande. Agora, se você quiser acessar, neste momento você continua com a gente, porque eu quero continuar perguntando para a Isabel, principalmente na adolescência, o que às vezes tem situações que foge de uma normalidade, as crianças começam a entrar no mundo que o pai também já não vai saber, o pai e a mãe, isso eu permito, isso eu não permito, quando que eu posso fazer uma intervenção que isso já não é tão normal? Eu acho que a gente continua esse papo, então, lá no canal do YouTube. Feito, Isabel? Feito, Quer combinado. deixar suas considerações finais aqui para quem está na TV evangelizar com a gente? Eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem final, é assim: preste atenção no seu filho e, sobretudo, diga para ele que você o ama como ele é e que você está ali para cuidar dele, para ajudá-lo a ser uma pessoa ainda melhor. É isso aí. Então, tivemos um papo maravilhoso aqui com a psicopedagoga, minha amiga, a professora Isabel Parolin. A gente se encontra no nosso próximo Prosa Educativa, toda semana, aqui na TV Evangelizar e no canal do YouTube do Instituto Casagrande. Um beijão para todos e todas e até a próxima.